Meu colega de quarto, Isaac Jackson, é aquela paixoneta fria e distante que todo mundo na faculdade concorda que é absurdamente bonito, alto, magro, óculos dourados. O cabelo tem que estar perfeitamente penteado, nenhuma ponta da roupa pode estar amassada. Até os botões da camisa têm que estar abotoados até o último, lá em cima. Parece que tirou nota máxima em virtude masculina. E ainda por cima, é profissional em ser pretensioso quanto a mim. Meus pais basicamente me criaram solto. A filosofia deles era que notas não decidem seu destino. Infância tem que ser feliz. E assim, nos meus 20 anos de vida, nunca tive regras dentro de caixinhas. Até conhecer o Isaac. No primeiro dia de aula, depois da matrícula, puxei minha mala animado em direção ao quarto, pronto para a vida feliz na faculdade. Não prestei atenção. Quando virei um corredor, bati de cara em uma camisa branca, olhei para cima e vi olhos verdes encapsulados por óculos com armação dourada, olhando de volta para mim. Era verão. Minha testa suada bateu no peito dele e o suor grudou na camisa branca na hora. A cara dele ficou feia na mesma hora. Meu primeiro pensamento foi: merda, que vergonha. Logo saquei lenços e estiquei a mão para limpar a camisa dele. Foi mal, molhei sua roupa. Deixa eu limpar. O lenço mal tocou no tecido quando uma mão grande agarrou meu pulso. Eu olhei para cima. A mandíbula do Isaac estava tensionada, as sobrancelhas levemente franzidas. A cara parecia um picolé no meio do inverno. Você olha e o coração congela. Tudo bem, sujei a roupa dele. Era totalmente normal ele ficar de mau humor. Mas eu baixei o olhar. Pior, meu tênis, que acabara de pisar numa poça, estava em cima do tênis branco dele sem saber o que fazer. Me inclinei, tentando limpar. Eu limpo. Antes que minha cintura dobrasse por completo, meu pulso apertou. Com um puxão, ele me pusou um passo para trás. Fiquei meio atordoado. Imaginei que, talvez ele tivesse medo que eu não limpasse direito. Então ofereci pagar a lavagem. Que tal eu pagar para lavar? O olhar dele ficou um momento na mão que segurava os lenços, depois passou pro meu rosto. Tinha algo estranho. Depois de uma breve encarada, ele soltou um seco não precisa e foi embora. Sério, que esquisito. Achei que tinha acabado ali. Quem diria que, à noite, eu descobriria que ele era meu colega de quarto. No começo, com minha personalidade, até achei que era tipo um destino. Mas quando a convivência começou de verdade, eu estava acostumado a fazer tudo do meu jeito, enquanto o Isaac sempre ficava com aquela cara de paisagem. Um dia, eu estava muito apertado. Mal cheguei no quarto, entrei correndo no banheiro. Abri o zíper, soltei tudo e depois do alívio, fiquei tão confortável que quase fechei os olhos. Aí virei a cabeça. Isaac, com shampoo ainda no cabelo, encharcado, parado ali como um fantasma molhado, me encarando friamente, exalando uma aura sombria da cabeça aos pés. Pulei de susto. Puxei o zíper pra cima tão rápido que fechei o zíper em mim mesmo. Gritei. Ah, puta que pariu. A dor fez meu corpo todo se contorcer e eu fiquei sibilando e puxando ar. Porra, Isaac. Você sabe o que acontece quando assusta alguém? A pessoa brocha. A voz dele era mais fria que gelo. Você é surdo. Não ouviu a água. Levar uma fechada no zíper já doía pra caramba, e ele ainda vinha com esse tom. Eu explodi na hora. Isaac, aqui é o quarto. É espaço comum. Além do mais, somos dois caras, tudo é igual. Se eu olhar pra você 2 vezes, você vai perder um pedaço? Enquanto falava, também dei uma olhada malvada nele. O olhar de lobo faminto fez o sempre composto Isaac ficar vermelho. Joan, você... Ele ficou tão envergonhado que o corpo todo avermelhou. Se apressou para pegar a toalha pendurada perto. Ele pegou. Eu peguei também. Na confusão, o pé do Isaac escorregou. Ele ia se equilibrar, mas eu me joguei para frente, esbarrei nele, e ele caiu de costas no chão. Atrás da cabeça dele tinha a quina de uma prateleira embutida. Instintivamente, estiquei a mão e amorteci a queda dele. Minha mão bateu direto na quina. A dor foi tanta que eu arreganhei os dentes, quase gritei, e então caí em cima do Isaac. Algo macio tampou minha boca. Sem pensar, eu chupei uma vez. Então o Isaac, furioso, me empurrou. O Isaac não bateu na quina do azulejo. Quem bateu foi eu, o empurrado. Meu cóccix bateu nela e eu uivei, agarrando minha bunda. Isaac, como pode empurrar as pessoas? Fiquei com lágrimas nos olhos, segurando a bunda e questionando. Eu fui legal e protegi sua cabeça daquela quina e você me empurrou. Fiquei magoado, tão incrivelmente magoado. Ele segurou a toalha com as 2 mãos, rosto vermelho vivo, me encarando com cautela. Joan, a partir de agora, você não pode chegar a menos de 2 metros de mim. Eu não fiz nada de errado. Eu ia retrucar, mas meu olhar escapou sem querer para o peito dele, ainda molhado, e meu rosto esquentou instantaneamente. Aquela coisa que eu tinha chupado agora há pouco era. Ele saiu do banheiro enfurecido. Enquanto isso, eu esfregava a bunda.
com o corpo inteiro formigando depois daquele dia. No início, eu fiquei bem envergonhado. Afinal, meio que contou como assédio. Mas depois, toda vez que ele me via, sempre ficava de cara feia. Depois de um tempo, eu também fiquei com raiva guardada, até que ele apresentou um conjunto de regras do quarto. Regras direcionadas a mim e só a mim, no nosso quarto de 4 pessoas. Foi aí que eu finalmente perdi a paciência. Isaac, dentro do quarto, o que você quer, afinal? O garoto ajustou os óculos de armação dourada, com os olhos baixos, ficar quieto sobre o que aconteceu da outra vez. Eu não tive a intenção de chupar. Ele levantou as pálpebras e me lançou um olhar frio. Meu rosto esquentou e eu engoli o resto da frase. Não foi de propósito e ainda protegi sua cabeça. Se você disser que as regras do quarto são para todos, não tenho problema. Mas por que você está fazendo regras só para mim? Acha que sou fácil de intimidar? Ele segurava uma xícara de café, membros longos e elegantes enquanto se sentava. Os lábios rosados deram um gole. É um quarto para 4, mas só nós dois moramos aqui regularmente. Minha higiene e hábitos pessoais não vão te incomodar. Quanto a você, você me incomoda, então espero que siga as regras do quarto à risca. Assim, podemos nos dar bem. Os outros dois no quarto, um era do time esportivo e treinava fora o ano todo. Cada semestre, ele passava um número limitado de dias no quarto. O outro era um playboy. Trocava de namorada a cada 2 dias. Além de nos encontrar no começo do período e pagar um jantar, ele comprou um lugar perto daqui e nunca mais voltou. Abri as regras do quarto, que estava segurando 3 páginas A4 completas. Meu rosto ficou verde. Bati elas na mesa. Isaac, vou te dizer uma coisa. Eu só aguentei você até agora, porque sou bonzinho. Não se aproveite. Não vou seguir isso. O que você pode fazer? Um brilho passou pelos óculos com armação dourada. O sorriso dele era gelado. Você vai seguir. Depois de apagarem as luzes, deitei na minha cama, furioso. Peguei o celular e fiquei enviando mensagens desesperadas para minha namorada online. Conheci minha namorada online num jogo de celular. Depois de uma sequência de derrotas, a gente foi parar no mesmo time por acaso. Ela era, sério, a melhor garota que eu já tinha visto. Toda vez ela me carregava tão bem que eu praticamente voava. A personalidade dela era super estável também, e parecia uma patricinha. Ela sempre me dava skins no jogo. Um segundo atrás, eu estava furioso. No seguinte, abracei meu cobertor e me enrolei num nó. Minha namorada virtual deve ser uma super gata mais velha. Eu realmente quero enterrar meu rosto no peito dela e chorar que nem um bebê. Tô tão puto. Porquinho bravo.jpg. Quem te deixou bravo? Quem mais? Aquele colega de quarto que eu falei. Ele parece que é doente, sempre implicando comigo. Não fica bravo. Esse fim de semana eu te carrego e te ajudo a subir de ranks perfeito. Então vou te esperar. Porquinho aconchegado.jpg. Meu amor é perfeita em tudo, exceto que ela é sempre ocupada. E talvez porque ela trabalhe, sempre dorme cedo. Levantei os olhos na direção do lado do Isaac. Quieto pra caramba. Quem ele pensa que é, dormindo cedo assim que nem é a minha paixão? Olhei pro meu celular e logo tive uma ideia ruim. Abri o celular. Achei um filme e deliberadamente não coloquei fones. O volume não estava alto, só o suficiente para alguém no quarto ouvir. Era um filme estrangeiro de adolescência, uma história sobre uma paixonite. Eu achei numa recomendação online. Não tinha assistido antes, então cliquei animado. E aí, na hora que começou, eu quase morri de vergonha alheia no ato. Logo no começo, um garoto estava lavando um carro num quintal. Depois, a cena mudou para outro garoto de aparência fofa, espiando ele de uma janela. Aí, numa festa, o garoto fofa ficou bêbado. O álcool subiu a cabeça e ele agarrou o outro garoto e começou a beijá-lo. E então, no meio de todo mundo olhando, os dois acabaram mesmo na cama. Não mostraram tudo, mas os sons e os movimentos foram mais que suficientes para fazer meu cérebro desligar na hora. Meu rosto ficou vermelho que nem bunda de macaco. A cortina da cama foi puxada aberta com um suíte. A cara fria de inspetor do Isaac apareceu e eu, assustado, me estiquei para pegar o celular e parar o filme. Só que o braço longo do Isaac arrancou ele da minha mão primeiro. Ei, me dá isso. Ele não estava de óculos. O cabelo bagunçado dava um ar mais despojado, mas o olhar continuava frio e afiado. Ele deu uma olhada rápida para as 2 pessoas na minha tela, se beijando como se não pudessem se soltar. Então soltou uma risadinha sarcástica. Doel, pare de usar esse truque nojento para me seduzir. Minha cabeça ficou em branco. Nem consegui rebater. Ele jogou o celular no meu colo. Isaac foi embora com uma cara de nojo, e eu fiquei completamente pasmo. O Isaac é doente. Quem diabos está seduzindo ele? Amor, meu colega de quarto parece doente. Tipo, seriamente doente. Do outro lado do quarto, a cortina do Isaac se mexeu de relance e ficou escura de novo.
Ele te deixou bravo de novo? Ele acabou de dizer que eu estava o seduzindo. Me diz. Não tem água no cérebro dele? O quê? Ele gosta de você? Ah, o Isaac gosta de mim? Impossível. Totalmente impossível. Ele provavelmente é hétero, tipo, hétero reforçado com aço. Não necessariamente. Muitos homofóbicos estão no armário. Tome cuidado. Se acontecer alguma coisa, me liga. Ah, meu amor me faz sentir tão seguro. Amo muito ela. Certo. Vou guardar meu corpício limpo para minha esposa beijoqueira. JPG. Desde que minha querida namorada me avisou para tomar cuidado. Quanto mais eu olhava para o Isaac, mais eu achava que ele meio que dava uma vibe meio gay. As roupas dele estão sempre perfeitamente alinhadas. Quem se importa tanto com roupa, assim tem problema. A pele dele é mais branca que a minha. Até o tanquinho dele é daquele branco frio e pálido, tipo chocolate branco ou algo assim. A cama dele é perfeitamente arrumada. Troca os lençóis a cada 3 dias. No segundo em que alguém toca nele, as sobrancelhas se franzem na hora. Reportei todas as minhas observações para minha irmã. Ei, fique longe dele. Não deixe uma pessoa assim te mirar. Gente assim parece fria e indiferente por fora, mas quando põe os olhos em você, são lobos famintos que não soltam. Não é fácil escapar. Lendo aquilo, imediatamente jurei lealdade à minha esposa. Não se preocupa. Minha esposa adora ser. Mas antes que pudesse acabar de digitar, meu amor respondeu primeiro. Joe está na cidade aqui? Sim. Por quê? Posso mandar um presente para o meu Joe? Um presente? Ah, minha esposa vai me mandar um presente. Não pode ser. Se eu aceitar presente da minha esposa, vão me achar um cafajeste. Tá tudo bem. O presente que vou mandar também é algo que quero que o Joe use para mim. Meu Joe topa usar para ela? Seria um uniforme de mordomo ou uma fantasia ou algo assim? Se minha esposa gostar, eu topo totalmente. Depois que mandei o endereço da faculdade, abracei meu cobertor e comecei a fantasiar como era a minha esposa. Mais alta, mais clara, voz boa. Pensando nisso, desenterrei a foto que salvei daquela vez em que trocamos fotos das mãos. Quando começamos a ficar, ela nunca pusou o assunto de mandar foto, então eu também não ligava. Foi só uma vez, quando queimei a mão no forno, que mandei uma foto e pedi consolo. Ela me mandou uma foto da mão dela. Na foto, a mão era longa e pálida, muito bonita. Se eu fosse apontar um defeito, as juntas dos dedos eram muito marcadas. Parecia um pouco com mão de homem, mas eu nunca desgostaria da minha esposa. Amo ela profundamente. Seja lá como for a aparência dela, eu aceito. Por algum motivo, meu cérebro deu um tranco e pensei na cara de gelo do Isaac. Balancei a cabeça com força na mesma hora, sacudindo ele para fora dos meus pensamentos. Isaac não é a minha praia. Quando o pacote chegou, fui pegá-lo cantarolando. No momento em que entrei no quarto, vi o Isaac sentado na cadeira dele. O jeito que ele me olhou estava estranho. Esse cara provavelmente vai querer arrumar confusão de novo. Não dei bola. Abracei a caixa grande, ainda cantarolando, e a abri com uma tesoura. E aí? Eu estava cego, porque eu estava vendo roupas de mulher no pacote que minha esposa me mandou. Imediatamente puxei o celular e perguntei para minha esposa. Amor, você por acidente me mandou roupas que comprou para você? Foto JPG. O celular do Isaac tocou uma vez. Olhei confuso. Ele pegou o celular e, nesse momento, minha esposa respondeu. Eu sei, comprei para você. Eu encarei a caixa e caí em confusão. Minha esposa gosta de ver o namorado dela, de roupa de mulher. Esfreguei a nuca e revirei a caixa. Um uniforme de empregadinha. Um conjunto completo. Eu até gosto dessas coisas, mas gosto quando é minha esposa quem veste pra mim. Eu, um cara, vestir pra minha esposa ver. Não é meio difícil de assumir? Pesquisei o preço na internet. Era caro, pensando no meu amorzinho, ficando triste se eu recusasse. Cerrei os dentes. Então, que seja. Travestismo? O quarto é só pra nós dois mesmo. Vou achar uma hora pra vestir e tirar umas fotos. Deixar minha esposa feliz não é vergonhoso. Joel, você vai ser um ótimo marido no futuro. Uma vez decidido, agi. No sábado de manhã cedo, fiquei olhando animado para o Isaac enquanto ele arrumava as coisas. Todo fim de semana, o Isaac vai para casa por um dia, pontual como relógio. Ouvi dizer que a família dele tem uma empresa, e ele volta para ajudar. Talvez meu olhar fixo o tenha incomodado. Ele virou e me olhou, os olhos profundos. Precisa de algo? Virei a cabeça e ignorei. Não, o que eu estava pensando era: por que você ainda não foi embora? Anda logo para eu poder tirar fotos para a minha esposa. O Isaac foi rápido. Pegou a bolsa e, com aquelas pernas longas, estava na porta em 2 ou 3 passos e de repente parou, os olhos piscando na direção do guarda-roupa. Meu coração apertou. Pensei que ele tivesse descoberto as roupas femininas que peguei ontem. Mas quando olhei com atenção, percebi que ele estava olhando para o espelho.
Sick, pretensioso, e ele parou por 2 segundos. Abriu a porta e saiu. Me joguei na porta e tranquei, então puxei a caixa do armário. Uniforme de empregadinha ou de colegial? Qual o visto? Amor, qual conjunto você quer ver? A resposta veio instantaneamente. O de empregadinha. Como era de se esperar da minha esposa, o mesmo gosto que o meu. Vesti as meias, coloquei a roupa, achei as fotos de referência na internet, copiei as poses e tirei várias fotos que não mostravam meu rosto. O quarto não estava bagunçado, mas minha mesa era um desastre. Não ficava bom na foto. Olhei em volta, só a mesa do Isaac estava impecável. Só vou tirar umas fotos. Não é exagero, né? Depois de tirar, mandei para minha esposa. Nas fotos, a saia apertava minha cintura fina, uma gola prendia meu pescoço. Só um recorte em forma de coração no peito mostrava um pedaço de pele pálida. A saia era curta. As meias calças estavam um pouco apertadas demais, deixando uma marca profunda no topo da minha coxa. Olhei as fotos e, não pude evitar de corar. Estava meio sexy. Minha esposa só respondeu no dia seguinte. Muito bonito. Hoje vou tirar fotos de uniforme colegial para você. Mudei para outra roupa. A pessoa no espelho, tirando o peito plano, parecia exatamente uma garota alta, meia calça branca nas pernas. A textura era bem gostosa. No meio das fotos, não resisti e sentei na cadeira do Isaac, passando a mão nas minhas próprias pernas. Um dia, com certeza vou fazer minha irmã vestir isso para eu poder apalpar direito. Estava murmurando sozinho, completamente embriagado na situação, quando a fechadura da porta se mexeu de repente. Então o Isaac abriu a porta. Com a bolsa na mão e naquele momento, eu estava sentado na cadeira dele, pernas abertas numa postura ousada, um tap curto, uma saia não muito longa e uma peruca longa lisa preta na cabeça. No segundo em que vi o rosto do Isaac, meu coração gelou. Eu, Joe, vivendo há mais de 20 anos, finalmente morri de vergonha hoje. Instintivamente, levantei uma mão para tampar o rosto. Me matem. O Isaac não falou, mas caminhou direto até mim e parou na minha frente. Eu encarei os sapatos dele no chão. Não ousava levantar a cabeça. De verdade, não ousava naquele momento. Entendi os avestruzes. Diante da vergonha, todos os seres vivos compartilham das mesmas emoções. Se eu puder morrer um segundo depois, é um segundo a mais. Minha mente era uma tigela de mingau. Eu fervia por dentro. Por que o Isaac voltou hoje? Ele não sempre volta para o quarto na segunda? Por quê? Minhas pernas, que eu tinha pressionado juntas, foram forçadas a se abrir pelo giro do Isaac. Ele estava perto demais, fazendo com que eu, instintivamente, me recostasse para escapar. O rosto do Isaac era inexpressivo. Os dedos longos e pálidos dele tinham juntas bem marcadas, bonitas de um jeito estranhamente familiar. Justo quando eu ia lembrar o porquê, ele esticou a mão e tocou meus lábios. O que ele está fazendo? A ponta do dedo dele passou pelos meus lábios ligeiramente entreabertos algumas vezes, inquieta e insultuosa. Isaac, eu queria perguntar o que ele estava fazendo. Ele pelo menos lavou as mãos, antes de colocar na boca de alguém? Isaac pressionou aquela mão contra os próprios lábios. Então ergueu a mão, tirou os óculos e o jogou em cima da mesa. Choque. Aquele surrado do Isaac, na verdade, não guardou os óculos com cuidado. Ele só os jogou. No segundo seguinte, Isaac se inclinou e beijou meus lábios com força. Pé que pariu. Meu primeiro pensamento foi: meu primeiro beijo. Meu segundo pensamento foi: o Isaac roubou meu primeiro beijo. Agora eu estou sujo. Minha cabeça começou a girar. Estiquei a mão para empurrar o Isaac, mas meu pulso foi agarrado e imobilizado atrás das minhas costas. Sai. Uma mão grande apertou minha coxa. A dor fez as lágrimas jorrarem na hora. Meu corpo todo tremeu e eu mordi o lábio do Isaac. Um gosto metálico de sangue se espalhou na minha boca. O Isaac afrouxou a pegada brevemente. Uma mancha vermelha marcou seus lábios. Você fica bem de saia. Eu o avisei com a voz trêmula. Sai daqui. Se você me fizer isso de novo, eu te exponho na faculdade. A mão escaldante dele agarrou meu gílio. Isaac enfiou a perna entre as minhas, me enjaulando entre a cadeira e o corpo dele, me controlando completamente. Meu queixo foi forçado para cima. O rosto sempre bonito e inexpressivo do Isaac, combinado com aquela vermelhidão no canto dos olhos. Era perigosamente, obscenamente sexy. Joel, fique quieto. Eu abracei meu celular, encarando a janela de conversa com minha esposa, lágrimas pingando uma após a outra. Eu fui mastigado por um cachorro. Não estou mais limpo. Não posso mais ser o marido perfeito da minha esposa boa e obediente. Minha esposa estava certa. O Isaac é um lobo faminto. Desde que ele me pegou fazendo cross-dressing naquela vez, ele revelou completamente sua verdadeira natureza. Beijos e abraços basicamente viraram algo normal.
Na quadra de basquete eu ficava enrolando e me recusava a voltar pro quarto. Ficava enrolando, e quando finalmente parávamos, minhas pernas estavam moas. Os atletas com quem eu vinha jogando me encararam chocados. Caramba, Joe, você nem é tão alto assim. Como sua resistência é tão boa. Tenho altura mediana, mal faço 1,80 metro. No meio de um monte de jogadores de basquete, sou obviamente o mais baixo. Outro companheiro de time entrou na conversa para me elogiar. Você não sabe de nada. As coisas boas vêm concentradas. Quem você tá chamando de concentrado? Eu tenho 1,90 metro. Então eu não sou bom agora. Outro jogador se queixou. Quem disse você? Nosso crash do campus, o Isaac. Tem o quê? Uns 1,95 metro, né? Quando você já viu ele jogar basquete? Se você me perguntar, a resistência dele deve ser péssima. O cara de 1,90 metro ouviu aquilo e me deu uma cotovelada. Com minhas pernas já fracas, quase tropecei de verdade. Joel, o Isaac não é seu colega de quarto? Como é a resistência dele? Eu dei um pulo, um susto como se tivesse levado um choque. Como eu vou saber a resistência dele? Por que está me perguntando? Eles todos pareciam confusos. Meu rosto queimou. Puxei minha camiseta e saí correndo. De longe, ainda os ouvi. Paquipeu! Será que o Isaac intimidou o Joel ou algo assim? O rosto dele está vermelho de raiva. Eu disse para não tocar no assunto. Desde o momento em que Joel e Isaac entraram na faculdade, aqueles dois estão se estranhando. Fiquei vagando por uma cafeteria fora do campus até depois das 20 horas. Eu não queria voltar pro quarto. Não queria ver o Isaac. Não queria que ele me pressionasse contra a mesa. Seu colo, o painel da porta, me beijando sem parar. Pensando no começo, antes do Isaac me ver de roupa de mulher, eu tinha acidentalmente chupado o peito dele uma vez. E ele ainda tinha nota máxima, em virtude masculina. Agora ele estava como um lobo faminto. No momento em que tinha uma chance, ele não parava. Toquei meu lábio inchado e mordido. Se continuasse assim, tinha a sensação de que o Isaac ficaria cada vez mais pervertido. Não podia continuar assim. Eu tinha que me manter puro, não podia trair minha esposa. Corri para fora do campus e achei um hotel, deitando na cama de lá. Finalmente me senti em paz. Estava quase pegando no sono, quando meu celular de repente começou a vibrar que nem louco. Ei, cadê você? Ei, Joe. Aconteceu alguma coisa? Onde você está? Me responde. Se você não responder, eu ligo para a polícia. Eu me assustei e então me senti emocionado. Amor, você é tão boa para mim. Estou num hotel agora. E claro, é só eu no quarto do hotel. Por que você não voltou pro dormitório? Meu amor respondeu automaticamente. Amor, você está certa. Meu colega de quarto está no armário. Isso era o que eu queria falar. Mas tinha medo de que minha esposa se preocupasse ao ver que eu morava com um colega que gosta de homens. Depois de pensar um pouco, apaguei. Eu briguei com meu colega de quarto. Não quero mais morar com ele. Ah, é? Por quê? Eu engoli seco. Não podia exatamente dizer que era porque o Isaac ficava me beijando e me abraçando. Minha esposa com certeza pensaria que eu também gosto de homens. Ele só é irritante. Ei, me manda sua localização. Minha esposa é tão mandona. Amo tanto isso. Obedientemente mandei minha localização para ela, então comecei a cochilar de novo. Justo quando eu estava quase pegando no sono, a campainha me assustou acordado. Gritei impaciente. Quem é? Saí da cama com cara azeda e abri a porta e, no momento em que a porta abriu, uma figura se jogou para dentro e me esmagou contra o painel da porta. Isaac, como você me achou? O Isaac não falou, só agarrou minha cintura e me prensou contra a porta, me beijando loucamente. Droga, o Isaac é um cachorro. É como se o Isaac tivesse instalado um rastreador em mim. Não importava onde eu me escondesse, ele podia me arrastar de volta. Eu me agachei debaixo de uma árvore perto do riozinho do campus, cutucando o chão com um graveto, cutucando e ficando mais bravo a cada cutucada, até que minha esposa mandou uma mensagem. Joel, vamos nos encontrar? Minha mão que cutucava congelou. De repente percebi que o Isaac tinha estado grudado em mim tão forte ultimamente, que eu não conversava com minha esposa havia dias. Um amargor leve surgiu no meu peito. Moralmente, me senti como se nem humano fosse. O jeito que minhas ações com o Isaac estavam ficando cada vez mais próximas. O jeito que eu estava me familiarizando com a intimidade e invasão dele. Me sentei no chão em um dia. Não podia continuar vivendo assim, confuso e embolado. Eu gosto da minha esposa. Ele. O que é o Isaac? Enfim, imediatamente puxei meu celular e respondi firmemente. Amor, vamos nos encontrar. Quando voltei pro quarto, o Isaac estava lendo. Reuni minha coragem e caminhei até a mesa dele. Ele esticou a mão para me puxar para o colo dele, mas eu bati na mão dele com um tapa afiado. A mão pálida dele ficou vermelha instantaneamente. Ele olhou para mim,
mas não estava bravo, nem feliz. Pensando na minha esposa, cerrei os dentes e disse: Sério, Isaac, eu já tenho uma esposa. Achei que o Isaac, que vivia me beijando e abraçando, iria surtar. Em vez disso, depois de ouvir aquilo, ele na verdade fechou o livro, ajustou os óculos com elegância e perguntou devagar: E então? Então não faça mais essas coisas comigo. O que você está fazendo te torna um destruidor de lares. É moralmente errado. Isaac curvou os lábios. Os olhos dele guardavam algo profundo enquanto me olhava, o tom provocante. Como você sabe que eu não gosto de ser moralmente errado? Eu gosto. Ele se levantou e me forçou a recuar passo a passo, até eu estar sentado na beirada da mesa. Então se aproximou do meu ouvido e disse coisas sem vergonha com uma voz lenta. Eu gosto de ser o amante de alguém que já tem esposa. Fiquei pasmo. Droga, o Isaac realmente tem aquela doença. Marquei um encontro com minha esposa para o próximo fim de semana. Me sente animado e ainda, sem razão, irritado também. O Isaac realmente me deixou miserável. Eu tinha que resolver a questão do Isaac antes de nos encontrarmos. Senão, como eu poderia encarar a pessoa de quem gosto? Suspirei e corri forte na quadra de basquete, suado da cabeça aos pés, caminhei até minha mochila. Mal peguei uma garrafa de água quando uma garota me entregou uma toalha. Se enxuga um pouco, seu suor está pingando. Para ser honesto, era a primeira vez que algo assim acontecia comigo. E eu nem ousava esticar a mão para pegar. Ela enfiou a toalha nas minhas mãos e sorriu enquanto se apresentava. Meu nome é Eva. Sou do departamento de artes. Esfreguei a nuca. Sou o Joey. Antes que eu pudesse terminar, ela me interrompeu. Eu conheço você. Você divide o quarto com o Isaac. A faculdade inteira sabe, hein? Fiquei um pouco pasmo, vendo ela enrolar uma mecha de cabelo, bochechas coradas. Então, eu queria ser amiga do Isaac. Você podia passar o WhatsApp dele. O constrangimento de um momento atrás desapareceu instantaneamente. Ela estava atrás do Isaac. Ainda assim, por algum motivo, um desconforto surgiu no meu peito. Empurrei a toalha de volta para as mãos dela e dei um gole de água. Não é que eu não queira te ajudar, é que a gente não se dá bem. Eu não tenho o WhatsApp dele. Mas vocês não são colegas de quarto? Pensar nas coisas que o Isaac fazia comigo no quarto todo dia fez minhas orelhas queimarem de raiva. Todo mundo no time de basquete sabe que o Isaac e eu não nos damos bem. O rosto da Eva caiu, mas ela ainda não conseguia evitar de suplicar. Então, você pode tentar perguntar por mim? Por favor, eu estou no clube de cosplay. Temos muitas garotas bonitas. Posso te apresentar uma namorada. Eu não queria ajudar, mas no momento em que eu vi clube de cosplay, de repente lembrei da minha esposa gostar de olhar roupas de mulher. Talvez se alguém pudesse dar referências, minha esposa ficaria ainda mais feliz. Isso não é necessário, mas minha namorada gosta muito de cosplay. Você pode ajudar a apresentar algumas roupas? Vendo uma esperança, seus olhos brilharam imediatamente. Claro, depois que nos adicionamos no WhatsApp, comecei a me sentir encurralado. Se eu fosse de repente, até o Isaac pedir o WhatsApp dele, não seria humilhante demais? Parecia que eu precisava contornar ele, usar uma tática indireta. Quem eu poderia perguntar? Então, uma lâmpada se acendeu na minha cabeça. A monitora do dormitório definitivamente tinha um número de telefone do Isaac registrado. Se eu perguntasse lá, funcionaria. Fui até a cabine da monitora e disse que alguém precisava encontrar o Isaac urgentemente. Mas eu não tinha o número dele. Como esperado, a bondosa monitora me deu o número do Isaac na mesma hora. Segurando aquela sequência de dígitos, eu me joguei na minha cama e digitei o número no meu celular. PACP***M e o celular escorregou e bateu direto na minha cara. Me levantei assustado e recuei do meu celular como se fosse um vírus. Mas não importava o quanto eu não quisesse ver, a tela ainda mostrava claramente uma conta de WhatsApp e uma foto de perfil dolorosamente familiares. Joel, calma. Você ainda deve estar sonhando. Me dei vários tapas, esquerda e direita. Ok, me acalmei. Mas quando peguei o celular de novo, trêmulo, ainda não consegui segurar e comecei a chorar. Acabou. Minha namorada online de mais de um ano, aquela letra em inglês e eu conhecia bem. A foto de perfil de paisagem que eu via todo dia fixada no topo. E você está me dizendo que a esposa com quem eu ficava há mais de um ano é um homem. E é o Isaac, aquele pretensioso? O mundo é realmente tão pequeno? Depois do choque veio a fúria. Comecei a pensar. O Isaac pelo menos sabia que o Joe era eu. Soco o travesseiro com força. Claro que sabia. Não é à toa. A primeira vez que nos encontramos, ele olhou para minha mão porque as marcas de queimadura na minha mão ainda não tinham sumido totalmente. E então, naquela vez em que ele me comprou roupas, o endereço familiar, os presentes que recebi. Isaac,
Tão inteligente assim? Como ele não saberia que era eu? E o que ele quer dizer? Ele sabia que era eu. Foi ele quem quis que eu fizesse cross-dressing e foi ele quem me beijou. E ele ainda queria me encontrar pessoalmente. Foi divertido mentir para os meus sentimentos assim? Rangi os dentes. Eu estava furioso, no fim das contas. Quando Isaac voltou para o quarto e esticou a mão na minha direção, eu a afastei com força. Ele congelou por um momento. Joe, eu explodi. Não me chama de Joe. Os olhos do Isaac escureceram por um instante. Então ele se sentou quieto na cadeira e leu, mas depois de muito tempo. Ele ainda não tinha virado uma única página. A Eva pediu para nos encontrarmos numa loja de milk tea. No momento em que nos vimos, ela se inclinou e perguntou: Joe, você conseguiu? Eu balancei a cabeça e dei um gole no milk tea. A Eva imediatamente pusou o celular. Então me manda o número dele. Encarando os olhos puros e esperançosos de uma garota, não aguentei minha consciência no final. Não posso te dar o número do Isaac. Por quê? Pensando nos sentimentos, dos quais eu fui enganado por um ano inteiro, meus olhos arderam de repente. Porque o Isaac é um grande canalha. A Eva ficou tão chocada que a boca dela se abriu, vendo que ela não acreditava em mim, e para impedi-la de pular num poço sem fundo, só pude contar a história de um amigo meu. Contei com emoção total. A Eva escutou o medidor de raiva dela subindo até o fim. A garota fofa e meiga bateu na mesa e se levantou. Não acredito que ele pareça tão correto, mas na verdade é aquele tipo de cretino. Eu acenei junto. A Eva me abraçou e bateu no meu ombro. Justa. Tudo bem. Ver a verdadeira natureza de um cretino cedo é uma coisa boa. Da próxima vez você com certeza vai achar um namorado melhor. Eu engasguei e reforquei. É do meu amigo. Tá bom, do seu amigo. Quando a Eva e eu voltamos para o campus, já era noite. Eu a acompanhei até o dormitório feminino porque estava um pouco preocupado. Justo quando me virei para voltar para o meu próprio dormitório, vi o Isaac parado atrás de mim. Eu resmunguei friamente e virei as costas. O Isaac me seguiu. Quando chegamos na beira do rio, o Isaac agarrou meu pulso, me arrastou para dentro do bosque e me pressionou com força contra uma árvore. Você disse que tem uma esposa. Eu estiquei o pescoço teimosamente. Era aquela agora há pouco. O fogo no meu peito explodiu instantaneamente. É ela. E daí? O peito do Isaac subiu e desceu violentamente. Eu sacudi a mão dele. Apontei para o rosto dele e xinguei. Isaac, eu nem gosto de homens. Fique longe de mim de agora em diante. O que me respondeu foram os olhos profundos e impenetráveis do Isaac. Num piscar de olhos, era o fim de semana que havíamos combinado para nos encontrar. O Isaac foi para casa na sexta à noite, e não ter que vê-lo deixou tudo menos constrangedor. Desde que deixei minha posição clara da última vez, não trocamos uma palavra há dias. Para o encontro de hoje, eu já sabia que a pessoa que eu viria seria o Isaac. Claro, eu absolutamente, com certeza, não ia. Eu me enrolei no cobertor num desânimo, rolando de um lado para o outro até a tarde. O local do encontro era uma cafeteria dentro do shopping. 11 horas, depois almoço, depois cinema. Abri o WhatsApp. Toquei no avatar fixado lá no topo e deixei meu dedo pairando sobre deletar por um longo tempo. No final, com uma dor surda no peito, ainda assim toquei. Aquele avatar e nome familiares desapareceram do meu celular para sempre. Mais de um ano de curtidas todo dia, noites de felicidade e empolgação por causa dela. Desapareceram neste momento como fumaça. Suspirei. Na segunda-feira, eu ainda teria que encarar a cara dele. Talvez eu devesse só trocar de quarto. O vento lá fora ficou cada vez mais forte, e num piscar de olhos, a chuva começou a cair. Saí da cama e fiquei de pé na janela, olhando para fora. Então senti algo frio na minha mão. Olhei para baixo e percebi que estava chorando sem nem notar. Limpei grosseiramente com as costas da mão. Eu não gosto do Isaac. Eu gosto da minha esposa, daquela que é ótima no jogo, daquela que conheço há mais de um ano. Joe, não seja tão patético. E daí se você foi enganado? Quem nunca foi enganado? Yuawa? Eu fui largado. Chorei na minha mesa até cair no sono. Quando acordei, o quarto estava escuro como breu. Já era depois das 19 horas, depois de me lavar, mal saí do banheiro quando o Isaac, encharcado, empurrou a porta do dormitório. Instintivamente, desviei meus olhos vermelhos de tanto chorar. Estava prestes a pendurar minha toalha na varanda, quando o Isaac me abraçou por trás. Ele estava encharcado e irradiava frio. Meu pijama ficou molhado na hora. As mãos longas e pálidas dele estavam geladas. Ele me prendeu pela cintura e se recusou a soltar. Não importava o quanto eu me debatesse. Isaac, me solta. Joe, você mexe comigo e acha que acabou? A testa escaldante dele pressionou contra meu pescoço, fazendo meu corpo todo tremer. Isaac, sua testa está tão quente. Você está doente? A respiração dele atingiu minhas costas. Eu não podia ver o rosto dele, só ouvir sua risada amarga.
Havia dor na voz dele. Você ainda se importaria se eu ficasse doente? Tentei arrancar seus dedos, até os meus ficarem vermelhos. Mas o Isaac não só não afrouxou, como apertou ainda mais, como se quisesse me fundir nos seus ossos e na sua carne. Isaac, você já enlouqueceu o suficiente? Um líquido frio pingou no meu pescoço e escorreu pelas minhas costas, sob o colarinho. A voz dele, normalmente tão fria e distante, estava cheia de dor agora. Joel, você sabe, não é? Meus debates pararam. Então, você sabia desde o começo, né? Foi divertido brincar comigo pelas minhas costas? A respiração dele falhou algumas vezes. Depois de uma inspiração profunda, quando falou de novo, a voz tinha um soluço. Eu não brinquei com você. Eu não sabia desde o começo. Na primeira vez que nos encontramos, só pensei que a lesão na sua mão era uma coincidência. Mais tarde, quando comprei as roupas e vi o endereço e as fotos que você tirou, finalmente ousei ter certeza. Eu não acreditava nele de jeito nenhum. Então por que você não me contou depois que soube? Porque você não gosta de homem? Eu congelei. Então respondi teimosamente. Como você sabe que eu não gosto de homens? Isaac soltou uma risada amarga. Desde o começo, eu sabia que o Joel era um garoto, mas você ficava me chamando de esposa. No começo, pensei que você só gostasse do termo. Depois de algum tempo, gradualmente percebi que você talvez tivesse me confundido com uma garota. Eu tinha medo que você não aceitasse que eu sou um homem, então me recusei a te encontrar. Queria passar mais tempo com você. Talvez você me aceitasse porque gostava de mim. Os braços ao meu redor apertam de novo. Eu sei que sou horrível assim, mas quando te vi usando as roupas que te mandei, ainda não consegui me impedir de te beijar. Eu não sou nenhuma paixão fria e distante do campus dos sonhos. Sou um pervertido que fantasia no escuro sobre o corpo do meu próprio colega de quarto. Todos os dias a pegada dele afrouxou. Eu me virei, furioso. Só que é a cara daquele mentiroso. O Isaac balançou e então demonstrou na hora como é desmoronar no lugar onde se está. Droga, Isaac. O Isaac caiu doente. Ele ficou encharcado na chuva a maior parte do dia. Quando consegui levá-lo ao hospital, ele estava praticamente à beira de uma pneumonia de tanto febre. A médica deu uma olhada em mim e balançou a cabeça. Jovens de hoje em dia. Eu baixei a cabeça, envergonhado, chorei a tarde inteira e fiquei exausto a noite toda. Deitei ao lado da cama, observando o soro do Isaac pingar. A cara fria e contida por trás dos óculos, agora que ele estava corado e fraco na cama, parecia estranhamente obediente. Estiquei a mão para uma toalha úmida para enxugar o suor na testa dele. Mas no segundo em que minha mão passou por cima, ele a agarrou. Os cílios longos dele tremeram. Pensei que ele ia acordar. Mas então lágrimas começaram a escorrer. A voz dele estava fraca, suplicante. Joel, me desculpa. Não vá. Não me odeie. Eu fiquei parado ali, minha mão presa na dele, pasmo. Esse era o Isaac, que sempre foi tão distante. Não parecia real. Minha mão se virou e cutucou a bochecha dele. Por que você não esperou por mim lá dentro? Porque se eu fosse embora, o Joel não conseguiria me encontrar. Então, você gosta tanto de mim assim? Ele deu um pequeno me injustiçado. Foi meio fofo. Mas no momento em que lembrei que ele mentiu para mim e ainda me enganou para fazer crossdressing e tirar fotos para ele, minha raiva voltou a subir. Sorri de propósito. Se você vestir um uniforme de empregadinha e meia calça preta para mim, eu considero. No momento em que terminei de falar, o Isaac de repente abriu os olhos. Sério? Eu me assustei e então explodi. Isaac, você estava fingindo que estava dormindo. Claro. Nunca tenha pena de um homem. No segundo em que você amolece, eles vão dramatizar tanto que você começa a duvidar da realidade. Uma enfermeira fazendo a ronda no corredor bateu na porta com cara séria, sem barulho alto. Eu, Joel, absolutamente não sou alguém que pode ser comprado facilmente, a menos que ele esteja disposto a vestir um uniforme de empregadinha e meia calça preta. E agora, dentro de um hotel, meu coração estava acelerado, enquanto meus olhos se fixavam no Isaac em frente a mim. O homem alto estava usando o conjunto com orelhas de gato e um adorno de renda na cabeça. Mesmo que eu não gostasse de homens antes. Se for desse tipo, não estou dizendo que não dá para encarar. Quando o Isaac se aproximou de mim, ele meio que se agachou ao lado da cama. Eu levantei a mão para segurar o queixo dele, engolindo seco apesar de mim mesmo, um banquete para os olhos. A voz fria do Isaac era baixa, tingida por um calor íntimo fraco. Gostou? Meu rosto ficou vermelho vivo instantaneamente. Gostei, Isaac. Cadê sua persona de gênio frio e distante? Agora, antes que eu pudesse nem reagir, o Isaac pressionou minhas mãos e me empurrou na cama macia. O que você está fazendo? Orelhas de gato, fantasia. O Isaac montou na minha cintura e me prendeu debaixo dele. Ele tirou os óculos e os jogou na mesa casualmente. Claro, vou te fazer sentir bem para te deixar feliz. Droga, Isaac. Você nunca teve boas intenções.
Mas não importava o quanto eu xingasse, o Isaac não rebateu. Ele só selou minha boca com a dele. Só então eu entendi. O Isaac não era nenhuma paixão acadêmica fria e distante. Ele era um pervertido velho, calculista e sem vergonha. Solta, droga. Se eu, Joel, acreditar no Isaac mais uma vez, eu sou um cachorro. Joel, você gosta de mim? Eu gosto. Gosto o caralho. Gosto nada. Acontece que nessa noite descobri que o que você veste não tem absolutamente nada a ver com quem fica por cima ou por baixo. Infelizmente, quando eu entendi isso, já era tarde demais. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.